Ele não é o nosso pasta, não é o nosso mano, não é o nosso amiguinho, Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos filhos. E eu sinto de Deus para te dizer nessa noite que o Pai Celestial não abandona o seu filho. O Pai Celestial não abandona o seu filho aqui na terra. Tudo pode acontecer, mas o amor dele não vai passar. Ele não vai te desamparar. Talvez você chegou aqui preocupado, aflito, mas eu estou aqui para te dizer que Ele não vai te desamparar. Você já viu criança de colo preocupada se vai ter leite amanhã? Não. Ela dorme tranquila porque ela sabe que o leite vai chegar. Se o pai vai trazer a cavalo, de carro, de moto, de bicicleta, de barco, ela não está preocupada porque ela sabe que o leite vai chegar. Henrique, já viu ela preocupada com o leite? Não, porque ela sabe que ela tem um pai. Mas Ele não é só o meu pai, Ele é Pai nosso. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala assim: pode contar comigo. Libera uma palavra de profecia na vida dele. Abençoa a vida dele. Fala: ei, nós somos irmãos. E você pode contar comigo. Nós somos um único, só propósito, que é glorificar o nome do nosso Pai. Santo
a Cristo, o nosso Salvador. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quantos desejam estar na casa do Pai todos os dias? Aleluia. Através de Cristo, você pode estar na casa do Pai todos os dias. No seu quarto você pode estar na casa do Pai. E aqui você está em comunhão na casa do Pai. Aqui é o lugar perfeito para você entregar as suas petições, para você agradecer, para você se derramar diante do Pai. Vou te convidar a fazer essa oração. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Diga isso. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero
seu coração. Essa é uma das canções também que tem uma letra muito forte, querido. Quantos querem ser reconhecidos por Deus? Quantos querem ser reconhecidos por Deus? Então Jesus diz para você nessa noite: quer ser reconhecido por mim? Obedeça a minha palavra, ame a minha palavra, obedeça os meus mandamentos, ande na minha presença e busque. Com força, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por teu coração, provado pelo
Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Eu também preciso da palavra de Deus para me manter de pé, amém? Graças a Deus. Diga aqui, ô Rodrigo. Quero antes... Quantos tiraram um período de oração aí hoje? Hoje é feriado. Mente não, que o Espírito Santo está vendo. Já vai começar assim hoje. Poucos horários. Sabe por quê? Porque não estão precisando. Que a hora que o calo apertar, vai até pedir para a igreja, para abrir a igreja de madrugada. É assim mesmo. Enquanto está bom, enquanto está bem, eu não vou orar. Mas a gente vai entrar nisso aqui hoje. Prepara aí o ouvido, o coração. Essa mensagem aqui é para quem quer ser crente, tá? Essa de hoje. Para quem verdadeiramente quer ser crente. Você que está pela internet, eu entendo que você não quer ser crente. Você quer mordomia aí na sua casinha, não é isso? Mas ouça essa palavra aqui, que desceu do céu nessa madrugada para a gente. Fecha teus olhos, Pai maior, Pai das luzes, Deus santo, poderoso na batalha. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui no santuário sagrado. Contempla o coração de cada um que adentrou por essas portas. Alguns por gratidão, outros por necessidade, outros, Senhor, porque sabe que sem a Tua presença não vai chegar a lugar nenhum. Deus, em nome de Jesus, eu venho suplicar ao Senhor pelas Tuas misericórdias. Ó Deus, que as Suas mãos que não se afastam dessa casa, mais uma vez possa curar vidas aqui hoje. Toca no útero, toca no ventre, toca no pulmão, toca nos ossos, toca na corrente sanguínea. Senhor, nesse momento de oração, eu já sei que Tu estás tocando em vidas aqui, porque pessoas entraram aqui com o coração puro e sincero, para prestar ao Senhor um culto a Deus. Vai tocando, Deus. Deus, em nome de Jesus, aquele milagre, Senhor, que Tu tens prometido para essa casa, pode ser hoje, se Tu quiseres, ó Deus, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o advogado, Tu és o juiz, aquela causa, Senhor, que está somente nas Suas mãos para resolver, e só depende do Senhor, que hoje o Senhor, ó Deus, possa tocar em favor daquele Teu filho, daquela Tua filha. Meu Deus, prepara os nossos corações para a Tua palavra. Prepara nossas mentes, Senhor. Senhor, Tu sabes e conhece o coração de cada um que está dentro do templo. E nós sabemos que a Tua presença, ela vem para o templo. Nós sabemos que as bênçãos dos céus, elas estão lançadas sobre o templo. E assim, ó Deus, nós Te agradecemos, porque milagres estão acontecendo aqui hoje. Glorificamos o Teu nome pela nossa saúde física, mental, espiritual. Ó Deus, pela nossa integridade física preservada. Te agradecemos porque o Senhor até aqui tem usado de misericórdia com os verdadeiros valentes de Davi, com os verdadeiros adoradores que buscam a perfeição em Cristo Jesus. O nosso muitíssimo obrigado, Senhor, pela vida da Tua igreja, dos Teus servos, que querem morar no céu, querem alcançar a vida eterna, e as demais coisas lhe serão acrescentadas pela Sua misericórdia.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e a igreja diga graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos estar dando sequência à ministração em série, ainda no capítulo de número 4 de Tiago, mas hoje nós vamos fazer diferente, a igreja vai ler. O tema se mantém o mesmo, a origem dos conflitos e o caminho para vencê-los. Nós hoje estaremos no tópico de número 3 e vamos estar abordando sobre a instabilidade espiritual. Espiritual, moral e pessoal. Tudo isso que serve para o crente, para o homem de Deus. Amém? Graças a Deus. Capítulo de número 4, pode botar o versículo, a partir do versículo 5. A partir do versículo 4, melhor dizendo. A igreja vai ler no 3, tá? 1, 2, 3. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Até aqui. Quantos podem dar glória a Jesus por essa palavra? Pode tomar assento. Queridos, bota o tema central, Nós vamos basear esse terceiro tópico no versículo de número 5 e no versículo de número 6. A origem dos conflitos e o caminho para vencê-los. Já falamos aqui, explicamos aqui o que vem a ser um conflito. Existem conflitos internos, conflitos externos. Mas basicamente nós estamos falando dos conflitos interpessoais, individualmente. Entendemos que para cada um essa palavra aqui, ela tem um efeito curador ou um efeito transformador, de transformação, tá? E baseado no versículo de número 5 e número 6, ele vai dizer: ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós já falamos aqui sobre essa característica do homem soberbo. E muitas das vezes, nós pensamos que o homem soberbo é somente o homem rico, o homem que tem dinheiro,
que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, não precisa de nada. Mas quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver, primeiro, que essa igreja aqui não era uma igreja de rico, a igreja de Jerusalém era uma igreja mista, e Tiago escreveu aqui para essa maioria, que eram pessoas simples e humildes, e ele ficou admirado como ainda poderia ter dentro da igreja pessoas com esse tipo de qualidade de vida, não só dentro da igreja, mas na vida cotidiana, porque isso aqui, quando Deus fala resiste ao soberbo, ele não tem compromisso com o homem soberbo. Ele está falando, eu desconheço ele, eu não ensinei isso para ele, então eu não tenho compromisso com o homem soberbo. Por isso nós vamos entrar aqui no terceiro tópico, que diz assim, os efeitos dos conflitos interpessoais. Lá o tema central fala da origem dos conflitos, que nós já falamos em alguns versículos anteriores. Hoje nós vamos entrar no efeito, ou seja, nas consequências desse conflito. O que é um conflito, pastor? Conflito é uma guerra interpessoal. Ela pode ser também externada. Ela está dentro de mim, uma vez que eu venha a ser um homem desestabilizado, como nós vamos ver aqui, eu posso externar esse conflito. Ou seja, é uma guerra no dia a dia. Já viu aquelas pessoas que só vivem em guerra com o outro? Só vivem em guerra dentro da casa? Só vivem em guerra dentro da família? São conflitos que muitas das vezes precisam ser arrancados com mão de ferro. No amor e no carinho não vai não. Tem que ser com mão de ferro. Ou uma espada bem afiada e meter lá dentro e arrancar. Porque há de convir que hoje nós estamos no tempo da informação. E a palavra de Deus, ela tem nos ensinado, tem nos instruído, tem falado conosco a todo tempo. A todo tempo tem falado. Pois bem, aqui, ele vai dizer que os efeitos ou as consequências dos conflitos gera no homem, quando diz homem, a Bíblia fala homem, está se referindo a homem e mulher, tá? Então guarda aí, as varoas ficam ligadas. Gera no homem instabilidade espiritual diante da igreja, moral diante da família, pessoal diante da sociedade. E mais, vai dizer ainda, alguns estudiosos, que a instabilidade geral, ela afasta Deus do homem e seus feitos em Cristo. Ou seja, é como o homem, o que significa essa instabilidade? Inveja, vou tentar enumerar aqui, a soberba do homem, a altivez, a vaidade, o orgulho. Vê se tudo isso não afasta Deus do homem. Porque Deus não fica perto de alguém, e muito menos ele tem relacionamento com alguém que tenha essas características. Sim ou não? Deus se afasta. Uma vez que Deus se afasta, ele deixa o homem entregue o quê? A própria sorte. Esse homem vai caminhar sozinho. Vai bater cabeça, vai cair no abismo, vai se arrebentar. Então, observe.
Vai para os jovens aí, ó. Cadê os jovens, adolescentes? Que a gente precisa ter cuidado em quem nós estamos também nos espelhando. Nós temos que ter esse cuidado. Porque, olha só, alguém instável espiritualmente, quem vai querer ficar junto? Se o próprio Deus se afasta, imagina eu. Opa, deixa isso aí que eu quero distância. Pastor, o que é uma instabilidade espiritual? Uma hora eu estou crente, uma hora eu estou orando, uma hora eu estou no monte, outra hora eu venho para a consagração, outra hora, igual esses crentes que vocês veem por aí. Aqui tem uns também assim. Aqui na Assembleia Deus do Sampaio, na internet não, mas aqui tem uns assim, que o pastor conhece todas as ovelhas aqui, todas. Todas. Uma hora está aqui, está dando glória a Deus, aleluia, pulando. Outra hora, daqui a pouco, está lendo, ué, já mudou? E aí, quem é que vai querer se espelhar num homem instável espiritualmente? Quem? Quem vai querer? Primeira observação, cuidado em quem você está se espelhando. Moral, instabilidade moral diante da família. Eu preciso, e aí eu vou falar de mim, porque eu tenho 2 filhos. E geralmente o filho vai olhar, os filhos, eles crescem olhando a conduta moral do pai. Eles não deixam de olhar para a mãe, não. Tá? Mas eles crescem olhando a conduta moral do pai. Se uma hora eu estou de pé, outra hora eu estou caído, como é que meu filho vai se espelhar em mim? E aí? Como é que, se eu sou alguém que vivo xingando palavrão dentro da minha casa, a tendência é esse meu filho, quando casar, vai fazer o quê? Eu sou o espelho dele. Ele vai xingar dentro de casa. Se eu sou um pai relapso, eu não vou ao mercado fazer compra para botar dentro da minha casa. Se eu não levanto para trabalhar, se eu não vou estudar, o que esse filho vai fazer? Vai olhar e vai falar, meu pai não tem moral nenhuma diante da nossa família. Porque família, Rafael já deixou, cadê ele? Rafael não é mais minha família. Ele é meu filho e da pastora. A família dele, quem é a sua família? Ele e a Mineirinha. Eles são família. Agora imagine, ele viu isso tudo dentro de casa em mim. E aí ele leva para a Mineirinha. Imagine como é que seria. Instabilidade. Uma hora está bem, uma hora trato bem a esposa, outra hora eu trato igual cachorra. Isso é para crente, isso aqui é para a gente refletir mesmo. Começa a refletir aí, igreja. Eu falei que essa palavra ia quebrar no meio. Ou vai sair daqui, tem uns que já nem apareceram. Porque eu falei da instabilidade que a gente ia falar aqui. Se eu não tenho moral dentro da minha casa, eu vou ter moral aonde? Dentro da igreja? Vou ter moral lá no meu trabalho? Vou ter moral com meus vizinhos? Claro que não. Claro que não. Quando eu falo isso, estou falando de mim como homem, mas existem muitas mães aqui que são mães e pais. Mães e pais. Pastora Ana Maria, mãe e pai. Imagina se ela der mau testemunho dentro da casa dela, os filhos dela vão, amanhã ou depois, a minha mãe fazia isso, é porque isso é legal, eu posso fazer.
Aí vai fazer dentro da casa deles. E vai criando uma bola de neve. A instabilidade vai se perpetuando pela sociedade. Aí até que chega a instabilidade pessoal. Sabe o que é instabilidade? Instabilidade pessoal é alguém que não consegue ter uma identidade na sociedade. Alguém, eu vou repetir, alguém que não consegue ter uma identidade na sociedade. Chama-se instabilidade pessoal. Isso implica direto na sociedade, implica direto dentro da minha casa, implica direto aonde? Dentro da igreja, porque nós estamos pregando para cristãos. Se eu não tenho uma identidade, aí a gente vai ver, se eu não tenho moral, Deus longe de mim. Se eu não tenho uma vida espiritual digna, decente, honrada, Deus está longe de mim. Se eu não tenho uma estabilidade pessoal, eu vivo uma vida instável pessoalmente, que Deus é esse que vai querer se misturar com alguém dessa natureza, gente? É por isso que tem muito crente dentro da igreja pegando tempo. É por isso que tem muita gente dentro da igreja literalmente doente e não sabe. Porque está enquadrado aqui. Há um conflito interior, interpessoal. Esse conflito ele já ramificou por dentro. Começa no coração, daqui a pouco está no pulmão, daqui a pouco está nos rins, no intestino. Aí começa a doença física a aparecer. Aí desestabiliza tudo. Emocional, psicológico. E aí? Efeitos de conflitos ou guerras que nasceram lá atrás. E que eu não tive interesse de curar. Eu venho para a igreja, até ouço a palavra. Mas eu não quero que isso entre na minha vida. Eu quero continuar assim. Vai para onde? Para o inferno. Por isso, escutem, homens e mulheres. Cuidado em quem vocês se espelham. Eu vou dar um exemplo meu. Eu posso falar para os meus filhos, pode se espelhar em mim. Que seu pai tem moral familiar, moral na sociedade. Como é que funciona isso? Como é que eu faço para ter moral dentro da minha casa? A minha casa tem que ser um lugar de paz. Não pode ser um lugar de guerra. Não pode ser um lugar de conflito. Não pode ser um lugar de desavença. Tem que haver alegria. Eu tenho que ter a alegria de estar do lado da minha esposa. Eu tenho que ter prazer, gozo no Espírito, sentir a presença do Espírito Santo, quando hoje é eu e ela só. Para que a igreja possa olhar, pastor é um espelho para mim. Até porque o pastor foi estudar. Até porque o pastor começou a trabalhar com 14 anos, parou com 48. São esses tipos de exemplo que hoje as igrejas precisam ter. Pastor, o que que tu deve? Eu devo o amor. Por que que tu deve o amor? Se eu não posso comprar isso aqui, eu fico sem.
Eu vou comprar para quê? Para fazer graça? Para dizer para os outros que eu tenho? Eu só devo o amor. E é esse tipo de homem e de mulher que hoje falta dentro das igrejas. E aí cada um faz uma análise. Instabilidade é individual, interpessoal, para cada um de vocês. Aí pega, faz uma reflexão aí na sua vida. Pergunta para você, como é que você hoje vive na presença de Deus? O que é que você tem feito para melhorar na presença de Deus? Porque tem que começar aqui. O homem ou a mulher instável, vindo de conflitos interpessoais, Deus não está nele. Se Deus não está, o Espírito Santo muito menos. Será que daqui a um ano seu filho vai poder se espelhar em você, mãe? Sua filha? Geralmente as filhas se espelham na mãe. O que você tem feito para a sua filha se espelhar em você? Tem estabilidade espiritual? Tem estabilidade moral? Tem estabilidade social? Porque a igreja é feita de pessoas. E nós precisamos ter uma identidade. É o que está faltando hoje. Está faltando identidade dentro da igreja. Eu já passei a igreja que eu olhei o líder, eu falei, esse aí não dá para eu me espelhar nele nunca. 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 Acorda meio-dia, não trabalha, não estuda, não faz nada para ninguém. Como é que eu como ovelha, vou me espelhar num pastor dessa natureza? Com essa conduta, sem identidade pessoal, sem identidade espiritual, porque a Bíblia, Paulo vai dizer, lá desde o início já diz, do suor do teu rosto comerás o teu, tem que suar. Ninguém dá um glória. Dá um glória aí, para não dizer que o pastor está sozinho, eu e os anjos e o Espírito Santo, orei a manhã toda. Vocês estavam dormindo, eu estou lá no monte só. Meu filho que não é crente, ele fala assim, meu pai e minha mãe são pastores, os colegas que são ímpios. Então teu pai está rico. Não, meu pai sempre acordou cedo. É suboficial do Corpo de Bombeiro, é educador, professor de educação física. Nasceu no Morro do Macaco. Morou naquelas casinhas, aquelas casinhas de estuque com telhado de zinco. E nem por isso desistiu da vida. Uma vez Deus olhou para mim e falou, tu és um vaso escolhido. Se tu vier comigo, tu vai ser. E eu falei, então eu escolho ir. Agora tem que se desprender dessas mazelas aqui. Essa instabilidade que eu já falei, né? Tudo aqui que faz Deus se afastar do homem. Vamos lá, vamos respaldar agora essa introdução que eu adorei pelo Espírito. Provérbios 3, do 33 ao 35. Hoje vai sair uma igreja nova aqui, tá? Quantos creem e dão glória a Jesus? Quantos querem ser uma igreja nova? Quantos querem ser? A paz do Senhor para a igreja. Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça
aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Ah lá, vamos voltar no 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas na habitação do justo abençoará. Para eu ser justo, quem é que tem que estar no comando da minha vida e me aceitar estar do lado dele? Jesus, o Espírito Santo e Deus. Se eu não consigo atrair a atenção de Deus para a minha vida, eu vou ser um homem instável, espiritualmente, moralmente, pessoalmente. E aí sabe o que significa? Aí eu pego essa primeira parte do versículo e tomo ela para o homem instável. Não tem bênção, só tem maldição. Aí vocês vão entender a importância de se subir nesse altar aqui com o coração limpo, com a mente limpa, com as mãos limpas, porque senão vai subir, vai descer e vai continuar amaldiçoado. A maldição não é do diabo não, vê, está escrito ali diabo? Está escrito ali diabo? Vê se está escrito ali. A maldição, ela vem do Senhor. Ele tira a mão dele, ele se afasta. A instabilidade afasta Deus do homem. Instabilidade é essa que nós estamos tratando. Bota o outro versículo. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Bota o outro. Vai lendo. Os sábios herdarão. Quem não é sábio é tolo ou loucos, igual está ali, né? Será que tem dentro da igreja hoje homens e mulheres tolas? Homens e mulheres loucos, que acham que só acontece com os outros? Não consegue olhar para o próprio umbigo e falar assim: eu hoje não consigo dar testemunho para ninguém. Eu hoje não consigo ser espelho dentro da minha casa. Eu hoje não consigo ser espelho no meio dos meus vizinhos. São esses loucos, são esses tolos. E aí o que acontece aí? Que a gente vê direto dentro da igreja. Mas os loucos tomam sobre si o quê? Eles tomam. Por isso que eu sempre falo aqui nessa igreja a gente não envergonha ninguém. Eles tomam para si vergonha. Porque essa vergonha é consequência de quê? Dessa instabilidade, desse conflito, que muitas das vezes, sabe como é que tem que tirar ele? No chicote. Igual fazia com os escravos. Vai tentar tirar isso no amor. Vai tentar, deixa eu arrancar esse conflito interpessoal de você. Está tão enraizado já, que não consegue tirar. Nem o Espírito Santo, às vezes, não consegue tirar. Sabe por que o Espírito Santo não consegue tirar? Sabe por quê? Porque essa instabilidade já afastou Deus dele, ó. Mas ele está dentro da igreja, dando glória, aleluia. Bota terno, bota gravata, bota sapato bonito. Se deixar, ainda prega. Amém, igreja? Está só começando. Vamos lá, até 35, fechou? Primeira epístola de João 2, 28 e 29.
Vamos tentar ver essa... E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Volta. Agora, filhinhos, permanecei nele quem? Jesus. Mas olha só, como é que eu vou permanecer em Jesus com essa instabilidade? Porque olha só, vai dizer, o autor aqui vai dizer assim, ó, a instabilidade afasta Deus do homem e os seus feitos em Cristo. Até aquilo que ele já fez não serve mais. Perdeu todo o efeito. Já viu esses caras que às vezes estão no altar, daqui a pouco estão lá na rua mendigando, pedindo esmola. Os feitos de Cristo já eram na vida deles. Aí ele manda permanecer. Para eu permanecer em Cristo, para eu permanecer em Cristo, eu tenho que ter o quê? Comunhão, relacionamento. Isso aqui, nas entrelinhas, esses 2 versículos, vai dizer assim, eu preciso ser obediente à palavra de Deus. Aí, se eu não me engano, lá em Efésios vai dizer assim, que nós devemos obedecer toda a autoridade. E quando você não é obediente à autoridade? Você fala pro cara, você tem que estar aqui terça-feira. Tem um aí que já faltou. Já vou acrescentar 1 mês na punição dele. Você fala, você tem que estar aqui toda terça. Aí ele vai, é bom. E aí a gente vai aumentando até pedir para sair. Porque é hora de Deus limpar Porque esse tipo de instabilidade aqui, quando a gente deixa ele enraizar também dentro do templo, contagia as ovelhas boas. É por isso que aí tem que ser com a mão de ferro, no chicote. Não dá para ser no amor. Esses 2 versículos aí tá falando de obediência, de subordinação. Hoje tem crente que não quer ser subordinado. Precisa ir muito não precisa falar do pastor não. O coordenador de obreiro está aqui. Tem obreiro que não quer ser subordinado. Até porque ele é de conversar, ele é de paz e tal. Olha lá, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Gente, reclama no céu. Reclama no... Senhor, por que o Senhor botou pastor Josué, pastora Eliane, pastora Ana Maria? Está insatisfeito? Reclama no céu. Reclama no céu. Vai lá questionar com Jesus. Vai lá reclamar com ele. Eu não pedi para ser. Elas não pediram para ser. Jesus falou, não, é vocês mesmo que vão ser. Ponto final. Nós somos obedientes. Então observem que ele vai permanecer nele para que quando ele se manifestar, que pode ser hoje, e se você tiver enquadrado aqui nessa instabilidade, tu vai para o inferno, porque ele não vai nem se aproximar de você. Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ué, será que é Jesus mesmo? É o avião que está baixando lá, o helicóptero que está baixando, igual aqueles filmes americanos. É um helicóptero que está baixando lá na 24 de maio 665 e tem um povo subindo numa corda, sendo puxado. Ou é Jesus que está voltando e está estendendo as mãos para os obedientes e para os subordinados?
Porque, ó, outra coisa, desobediente e insubordinado leva maldição para casa. Daqui a pouco o filho está doente, não sabe a causa, a mulher está doente, aí é desemprego, falta dinheiro, falta comida. Pode reparar se não é esse o cenário do desobediente. É esse. Não tem outro cenário. Às vezes algumas pessoas procuram a gente, conta uma história. Aí a gente fala, você tem obediência? Não, mas você está cumprindo as ordens que são impostas? Por isso que eu sempre falo, ó, para ser obreiro aqui tem que ser cabra macho. Cabra macho. Não pode ser frouxo, não. E nem andar de cabeça baixa. Bota lá o 29. Sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se eu estou instável, espiritualmente, moralmente, pessoalmente, vai fazendo uma reflexão, cada um de vocês. Pode saber que você pensou que era nascido nele, mas tá ruim pro teu lado. Bota números para mim, capítulo 11, do 27 ao 28. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é mais a nível de ministério, que é bom isso aqui também, vou ter que entrar. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-los. Então correu um moço e anunciou a Moisés. 27 ao 29, foi, né? 28 agora. 29. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Vai lá, volta lá no 20. Isso aqui aconteceu quando? Por isso que eu falei para vocês. Eu sempre falo. Que, não existe isso. Toda igreja vai ter sempre aquele crente insatisfeito com a direção da igreja. Sim ou não? Toda igreja tem isso. Aqui não é diferente, não. Vamos parar de hipocrisia. Parar de hipocrisia. É alguém que não está satisfeito com a pastora Ana, alguém que não está satisfeito com o pastor Atos. Há quem diga assim, mas já? Mal começou, já é? Vai pagar o preço que ele está pagando lá em São Gonçalo. Deus só falou assim, eu só confio em um ali, meu servo. Bota lá. Só confio em um. Eu falei, Jesus, então é contigo mesmo. Garante ele lá. Às vezes a gente fica com pena aqui, sabe, da guerra. Mas vamos entender isso aqui. Tem que falar isso. Esse capítulo, número 11, eu não lembro qual é o versículo, é a parte que Deus chama Moisés e fala assim, vou tirar do espírito que há em ti e vou derramar sobre os anciãos. Alguém conhece essa passagem? Deus arrancou do espírito que há no pastor Josué para derramar sobre... Versículo 16? Bota aí então. Bota aí versículo 16. Isso é interessante que vocês vão entender o processo.
Vocês têm que passar. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Primeiro, homens de confiança, que sabes serem anciãos do povo. Olha o saber. Querer todo mundo quer. Saber que é o problema. E seus oficiais, e os tirará, e os trará perante a tenda, o altar da congregação, e ali estejam contigo. O próximo. Então eu descerei, eu quem? Deus está falando com Moisés. Esse eu é o eu sou. Sabe quem é o eu sou? Sabe quem é? Vocês vão ler lá e vão entender a mão poderosa. Eu descerei e ali falarei contigo. E tirarei do espírito que está em ti, falando para Moisés. Esse espírito que habita em mim, para aqueles que estão em comunhão com Cristo, ou no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união, porque tem gente que não sabe viver em união, tem que viver isolado mesmo. É assim que funciona. Tem gente dentro da igreja que só sabe viver isolado. Fulano, vamos no evangelismo. Ah, não dá. Vamos cantar. Ah, não posso, estou com a garganta ruim. Vocês devem conhecer alguém assim? Não, quero ficar aqui no meu cantinho. É eu e Deus. Que você e Deus? Tu está em desobediência, Deus está contigo, crente. Olha o espírito, ele tira o espírito do altar. Se não, esse espírito não consegue chegar a você, você está nessa condição de instabilidade espiritual. Vamos pensar. Vamos raciocinar. Porém, sobre eles e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Aí deu para entender? Ah, agora eu entendo. Pastor Eliane, pastor Ana Maria, pastorado. Ah, eles carregam a nossa carga. Quando vocês estão dormindo, estão descansando, estão na praia, a gente está lá, orando, Senhor, fulano, Bertano. Esqueço até de orar às vezes para os meus filhos. E aí? Aí vocês vão entender. Volta lá no que Josué questionou a Moisés. Ó, então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Números 27 e 28, isso. Eudade e Medade profetizam no arraial. Bota o 28. E Josué, filho de Num, o sucessor de Moisés, aquele mesmo, que atravessou o rio Jordão, não queria esperar o momento dele. Um dos seus jovens escolhidos. Isso mostra que às vezes a gente escolhe errado. Sim ou não? Porque, olha só, Moisés quem escolheu ele. E aí depois ele, em vez de falar assim, ó, Moisés, graças a Deus, Rafael e Renan está profetizando aí? Está entregando uma revelação? Vai. Rafael e Renan estão cantando no arraial. Não era para ele ficar feliz? Caramba, Rafael e Renan, acho que vai tomar é meu lugar. Me senti esse clima agora. Pensa com o pastor, é linha de raciocínio. Linha de raciocínio, é para a igreja inteligente. Refletir hoje, sair daqui crente ou ir para o mundo.
Aí vai dizer lá, um dos seus jovens respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Não deixa eles cantarem, não. Eles foram enviados por Deus. Josué, que deveria estar com a violinha no saco, em vez de aplaudir, quando tu vê o sucesso... Já viu? Falei com um coordenador de coisa. Começa a pegar essa garotada nova, que está cheia de gás, que quer fazer, que vai obedecer, que vai seguir as suas orientações, porque tem sempre um do outro lado, irmã Lídia. É triste demais. E vai ficar lá no louvor. Fica muito não. Daqui a pouco, se tu vacilar, tira. Mas se vacilar, vai tirar mesmo. Se eu vacilar aqui, vocês estão pensando que Deus vai ficar me aplaudindo? Ele vai cortar minha cabeça e falar: eu tiro você e boto outro. Aí, vamos entender isso aqui. Respondeu e disse Moisés: meu senhor, proíbe-lhe. Bota o outro. Isso Josué falando, filho de Num. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúme de mim? Tem tu ciúmes por mim? Não é dele, não, é por ele. É isso mesmo? Interpretação de texto. Cadê o Kleber? É isso mesmo? Moisés não está perguntando, ele não está perguntando, tem ciúmes de mim? Não, tem ciúmes por mim. Porque os caras eram profetas. Tem ciúmes por mim, Josué? Quem dera, aí olha só, o líder, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Sabe o que nós aprendemos aqui, a direção da igreja? Quem dera que todas as ovelhas dessa igreja fossem obedientes, fossem irrepreensíveis, né? Não, ou melhor, fossem repreensíveis. Quem dera que todas as ovelhas... Pastor, me repreendeu, eu estou errado mesmo. Vou cumprir a minha sentença aqui quietinho, dando glória a Deus, porque eu quero estar embaixo de obediência. E Jesus vai dar vitória aí nas outras áreas. A moral, social, pessoal. Aí ele pergunta para Josué: tu tens ciúmes por mim? Tomando a frente do líder. Quem dera que todos fossem. Bota o 29, fecha no 29. Pusesse seu espírito. Quem dera que todos fossem o povo do Senhor. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Isso mostra que nem todos estão no alinhamento com o Espírito. E que o Senhor, olha só, que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre ele. Ué, então eu aprendo aqui que nem todo mundo aqui tem o Espírito do Senhor. Se eu pensar como Josué pensou ali, ciúme, inveja, soberba, altivez, desobediência, mentira, os crentes mentirosos, ali, está escrito ali, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre Josué, questionando em algo que não era nem para ele se meter. Vou tentar fechar. Jesus amado, é forte esse negócio. Bota 1 Pedro 5.
do 5 ao 7. Vamos tentar dar uma dica aqui para mudar esse cenário do conflito. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos lá, vamos ver esse conselho que Pedro dá. Porque uma hora nós precisamos mudar, sim ou não? Ou a gente vai ficar se arrastando, entra terça, me arrasto, quinta, me arrasto, domingo, me arrasto. Vai vir a jornada de oração, vou lá, porque senão vão dizer que eu não fui. Vou logo avisando, ó, quem não vir com propósito de orar, fica em casa vendo novela. Você ia vir para a jornada de oração, não. Se tiver aqui 10 para orar, a gente vai orar. E Deus vai agir. Agora, não adianta ter 30. Ah, eu vou porque a pastora Ana Maria me convocou. Fique em casa. Viu o que Moisés falou para Josué, né? Pega esse texto e depois examina ele. Pega depois Tiago, examina Tiago também. Aí já entra no capítulo 5. Quando a gente entrar no capítulo 5, a gente vai ter muitas surpresas. Ele vai, Pedro, agora tenta dar aqui, ó, semelhantemente vós, jovens, olha para o pastor, levanta a mão, os jovens. E Juliana levantou a mão. Olha, levanta a mão, os jovens. Segue o exemplo do pastor. Trabalha, estuda, casa, tenha família. Sejam obedientes, tá? Não guardem ódio no coração. Não guardem rancor. O pastor é o espelho para vocês. Hoje está aposentado, novinho, tem seu próprio salário, não depende de igreja. E só deve o amor, porque a Bíblia diz que todos nós devemos o amor, mas a gente está se esforçando. Estamos procurando alcançar a perfeição em Cristo Jesus, conforme Ele mesmo nos ensina. Semelhantemente, vós, jovens, adolescentes, olhem para o papai de vocês, olhem para a mamãe. Não vá atrás de conversa de ninguém. E sede todos sujeitos uns aos outros. Sede sujeito uns aos outros? Puxa vida, eu tenho que me sujeitar. Pensei que era só o pastor. E não, ainda tem a liderança. O obreiro Paulo César falou que não vai ter ensaio. Então vamos obedecer. Os jovens, diácono Juan, diácono Luan e diaconisa Paloma, convocou os jovens para ir aonde é São Gonçalo. Vai ter um ônibus, é isso mesmo? Vai ter um ônibus. Sigam em obediência e orientação a eles. Eles são os líderes que foram colocados por Deus. Não foi colocado pelo pastor. Vocês sabem a história dessa nova liderança? Estava no monte orando. Estava no monte orando, embaixo da pedra, e clamando a Deus. Espírito Santo, preciso de uma liderança que seja obediente à liderança, à direção da igreja, que possa dar exemplo,
tô lá orando. Quando daqui a pouco eu olho para cima e vejo uma camisa, só essa pontinha da camisa do Adson. Falei, Jesus, quem será que está ali? Aí daqui a pouco o Luan desce rolando. Desce rolando lá no monte. E aí eu falei, é isso mesmo, Espírito Santo? Espírito Santo é. Graças a Deus, a gente que ora ouve a voz, tá? Quem é crente tem visão de Deus. E aí o Espírito Santo falou, Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, Deus me incomodou para vir para o monte hoje, a madrugada toda. E eu saí de casa, avisei minha esposa que eu ia vir fazer um jejum no monte, porque eu estava agoniado, a minha alma estava incomodada. Olha só como é que Deus é bom. Então eu falei, então vai ficar mais agoniado, porque você vai assumir os jovens. Não é fácil, mas não é impossível. É orar, entregar na mão e orientar. Os jovens não estão aqui recebendo a palavra pastoral, sabe que tem que ser obediente, não sabe que tem uma liderança, vai seguir a orientação deles. E aí o que aconteceu? Eu falei, não vai ser no final do ano, não, vai ser assim que o pastor Atos assumir lá São Gonçalo, ponto final. Ficou vermelho, azul, não deve ter comido, não deve ter dormido, mas tá aí, tá funcionando. Amém, igreja? É assim que Deus faz. Agora vamos fechar aqui É bom dar esses testemunhos. E eu quero que depois vocês leiam lá o capítulo 11 de Número, para vocês entenderem como é que funciona os mistérios de Deus. Revestivos de humildade. Humildade não é... Tem uns crentes que gostam de andar de cabeça baixa, se arrastando e reclamando da vida. Isso não é humildade, tá? Não é essa humildade da Bíblia não, Léo. Nunca vi isso. Crente tem que andar de cabeça erguida, não tem que andar se arrastando nem reclamando de nada. Esse é o cristão, de verdade. Revestido de toda a humildade, porque Deus resiste, de novo, aos quê? Mas dá graça aos humildes. Bota o outro para fechar. É até o 7, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que quer ser exaltado por Deus? E se Deus não estiver respondendo a sua oração? Quem está errado, ele ou você? Lê o texto. Lê ali o versículo. Quem que está errado? Você ou Deus que não te exaltou? Sabe o que a gente tem que passar a aprender? Principalmente para vencer as consequências dos conflitos, é o tempo de Deus. Tá? O tempo ali, para que há seu tempo. Seu tempo de quem? De Deus. Vos exalte. Quer ser exaltado por Deus? É Deus que exalta, não é o pastor, não é a direção da igreja. Tá? Os apressadinhos, aquieta o coração. Mês que vem tem surpresa aqui na igreja. Vai ter uma meia dúzia que vai murmurar, mas vai fazer o quê? Reclama também lá no céu de novo. As consagrações de obreiro vão ser no aniversário da igreja. Já vai preparando, os murmuradores vão preparando o coração. Vai fazer o quê? E reclamar, já começa a reclamar no céu agora. Para que o seu tempo vos exalte, bota o 7 que eu vou fechar. Lançando sobre quem? Sobre ele. Olha só, a gente veio de uma trajetória de consequências do conflito interpessoal. Agora, Pedro está
te mostrando o caminho. Agora, para você ser exaltado, você tem que cumprir isso aí. Sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os que querem ter compromisso com ele, ele vai estar cuidando. Vamos ficar de pé, entra aí, louvor. Teu alma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma pena ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Fecha teus olhos, nosso Deus, nosso Pai. Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio. Espírito Santo, que tem nos revelado a palavra da verdade, a palavra genuína, que tem trazido uma reflexão para as nossas vidas, Senhor. Com essa palavra eu tenho cada vez mais aprendido com o Senhor que o meu coração precisa estar esvaziado de mim mesmo e preenchido da tua misericórdia. Mas, ó Deus, te agradecemos, porque o texto sagrado, ele é verdadeiro, ele é curador, ele sara, ele transforma, ele restaura, ele dá vida, Senhor. Entregamos ao Senhor a sua igreja, o seu povo, entregamos nas suas mãos o teu rebanho e fizemos a nossa parte como profeta de Deus. E cremos que o Espírito Santo sonda cada coração e cada mente nessa hora, Senhor. Aqueles que abrirem o coração e a mente para o Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor possa vir, entrar, fazer morada e mudar essa vida, mudar essa alma, Senhor, porque os dias já estão finalizando na terra e eu não quero, Senhor, ser responsável pela vida de ninguém e pelo inferno. Nós ensinamos aqui a tua palavra, é a palavra da verdade, que dói, que incomoda, é a palavra que penetra entre a alma e o espírito para aqueles que guardam ela, Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos, rendemos graças ao Senhor, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar.
descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Graças a Deus. Quantos receberam a palavra de Deus? Dá um glória a Jesus. Agora é você e Deus. A minha parte eu já fiz, que é ser o canal de bênção. Ela dói, ela incomoda, mas ela traz vida. É a palavra do Criador. Agora vem de cada um querer mudar. Ainda está em tempo. Amém? Queridos, levanta-se seus envelopes, cada um. Olha, gastou quanto? R$ 1.600. R$ 1.600. Não é isso, Caio? Só no piso daqui? O piso é de ouro? Ah, é sem argamassa. E ó, infelizmente, hoje é culto de doutrina. Vocês acreditam que tem crente que não dá dízimo aqui nessa igreja? Quem acredita nisso dá um glória. Que o Espírito Santo conhece cada coração. Vocês não deram glória, vocês não acreditam, não? Os adolescentes ficaram tão perplexos, eles devem estar. Será, pastor? Por dentro da Tatiana. Tatiana é fundadora da igreja, lá do bar. Ela deve ter pensado, será que mesmo o povo não dá dízimo? Não dá. Podia estar desligado o ar-condicionado. Hoje chegou a luz. O dinheiro que tem lá não dá para pagar a luz ainda, a água, a internet e o sistema de segurança. E aí, como é que faz? Eu entendi, por isso tem uns pastores que eles tratam as ovelhas. Tem um que a gente está sempre lá no monte ali. Eu boto nome, tem que botar nome. E ele confere. O filho é tesoureiro, para tu ver. Vocês já viram algum filho meu aqui ser tesoureiro? Tem o filho de adoção, né? Que é o Luan. Natural, o Luan também, meu Deus. Filho biológico. Essas igrejas aí é tudo os filhos que são tesoureiro. Porque já sabe, aí confere os nomes. Obreiros. Bota lá o papelzinho. O envelope é diferente. Sabiam disso? Que o envelope de obreiro em muitas igrejas é diferente? Aí eu vou perguntar, vocês receberam essa palavra agora? Eu creio que vocês estão começando a alcançar a libertação igual eu estou. Isso é certo ou é errado? Queria ouvir a igreja aí, os inteligentes. É certo ou é errado ou meio termo? Depende do ponto de vista. Fala, Vitória. Ai, meu Deus. Meio termo? Depende do ponto de vista. E essas igrejas não dão nada a ninguém. Tem negócio de cesta básica, não tem negócio de psicólogo. Estou batendo nisso, Raimunda, desde domingo. O mês passado teve um obreiro que teve a coragem de não dar R$20. Ontem estava eu e a pastora Eliane e a pastora Ana conversando. Aí elas são boas de matemática. Eu perguntei, R$20 por mês, que é o mínimo, dá quanto por dia? Elas fizeram a conta lá, dava em torno de 70 centavos. Todo dia eu pegar 70 centavos, guardar, Caio. Mudou de máscara? Essa aí está mais bonita, hein, Caio? Do
que aquela. Pega 70 centavos e guarda aqui, ó. Os adolescentes, aprende isso com o pastor, tá? Isso que eu falei. Guarda. Nunca se gasta tudo que se ganha. Bota lá. Pá. No final do mês, quando chegar o voto missionário, que é uma vez por mês, você vai ter R$20 para ajudar na cesta básica, no gás, no remédio, se precisar do sepultamento, que tem gente que acha que não precisa, né? Tem gente que não precisa. Mas na hora estoura aqui, a gente já sabe como é que funciona. Isso aqui é para isso. E eu falei com as pastoras, se ficar esquentando muito a minha cabeça isso aqui, sabe o que eu faço o ano que vem? Corta tudo. Corta. As outras igrejas funcionam sem cesta básica, sem gás, sem apoio de obra. Aquele auxílio que a igreja dava, ajudou as pessoas a construir. Um monte de igreja aí funciona sem isso. R$20. Eu, graças a Deus, eu falei para Deus, eu quero colocar 100, porque eu tenho sido abençoado. Eu coloco por gratidão. O meu voto é de gratidão. Mas você tem um filho que não está, um filho que ainda não está na igreja, você pode fazer um voto por ele. Teu marido bebe, fuma. Eu até dei ideia ao pastor Atos, Anderson, de aquela pessoa que falou que bebe e fuma, pega o valor da cerveja e pega o valor do cigarro. Desafia a fé dela. Bota aí no envelope. Nós vamos levar teu envelope para um monte para ver se tu não vai parar de beber e fumar. Quer dizer, aí você tem que pagar a psicóloga ou é de graça? Tem que pagar o 10º. Não tem nada ainda do 10º, né, Luan? Com obra aqui, não tem nada do 10º dela. Como é que fica? Aí eu vou dar um tapinha nas costas dela e vou falar, psicóloga, faz o seguinte, quem é que você está atendendo? Fulano, Bertano, Cicano, tá bom. Taxa de R$50 para cada um. Não querem ser atendidos pela psicóloga? R$50. É justo ou não é? É ou não é, Valesca? R$50 é justo? A taxinha? É. Aí a gente consegue pagar psicólogo. Porque tem gente que é tão egoísta que ela pensa assim, eu não preciso. Então, não vou botar. E se você precisar amanhã? Se morrer alguém lá na tua casa, faltar 2.000, 3.000 no sepultamento, vai fazer o quê? Tem gente que aqui que diz que faz mágica. Eu nunca vi. Hoje é início de mês. Hoje é início. Meu dízimo já está lá. Vou pegar meu dízimo, vou pagar o ar-condicionado, a última, graças a Deus, do ar-condicionado. Da pastora eu nem sei, ela já entrou, passou o cartão dela lá ontem, R$1.600. A igreja já está devendo a ela. E aí, como é que é isso? Isso aqui é dela? É dela ou não é a igreja? É de quem? É nossa. E aí? Ela já estourou o dízimo dela lá. E aí ainda fica faltando. Ainda não tem dinheiro para pagar a luz, não tem dinheiro para pagar o sistema de segurança. Graças a Deus, São Gonçalo, cadê o Fabinho? São Gonçalo já está na trave, mas, né, R$100, está faltando só 100. Eu preguei essa palavra para vocês refletirem de duas partes. Que aí o ano que vem vocês vão ter um pastor diferente. Aí vocês vão adorar. Vocês vão adorar o outro pastor que vai vir. Vão adorar. Escreva o que eu estou falando. Porque se com esse está ruim, o próximo que vier
Tá bom, obreiro, bota o nome. Tá bom. Ah, não deu o dízimo, não? Ô, secretário, isso aqui não prega, isso aqui não dá saudação, isso aqui não dá nada. Quem já lembrou aqui que as pastoras que receberam, perguntou se dá dízimo? Levanta a mão aí. Tinha que filmar isso, Maurício. Levanta a mão aí. Eu mudo meu nome. Se você for em qualquer igreja aqui da região para membrar, a primeira coisa que eles vão perguntar é o quê? Você é dizimista? Tá fazendo as contas aí? Então manda lá pro tesoureiro. Aí. Ô, Jesus. O tesoureiro tá empolgado hoje. Primeira coisa que eles perguntam, é dizimista? E aí? Pastor, eu estou desempregado. Tá bom, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a verdade existe mesmo. Só quem está desempregado, ó, tô falando isso aqui. Só quem está desempregado, levanta a mão assim. Levanta a mão. Ai, meu Deus do céu. Paloma levantou a mão. Ela administra tudo. Ai, meu. Não, tá certo. Levantou a mão. Mas ela é contribuinte. Quem mais está desempregado e não pode dar R$20 no voto missionário? Cadê? A Laís levantou a mão? Ah, tá. Quem não pegou o voto missionário social aí no domingo? Pode dar na mão deles. O Espírito Santo é testemunha. Dos obreiros, bota o nome o Caio e Juan, que eu quero ver. Eu, esse mês, quero ver. Que de repente, se não der para... Se o pessoal não chegar junto com o dízimo e com a oferta, eu pego o dinheiro do voto missionário social, a gente paga as contas da igreja, não tem cesta básica esse mês, não tem auxílio gás, não tem auxílio nada. Vamos tudo procurar lá fora. Às vezes cada um tem o rei que merece, gente. Eu não estou inventando nada. Cada um tem o rei que merece. É ou não é? Amém? Isso aqui é dízimo e oferta. Isso aqui é individual, não é por casal. Salvação individual, o seu voto ele tem que ser individual. Senhor, eu tenho uma causa na justiça. É a minha causa, eu vou dar o voto. Seja lá de 20, seja de 50. Eu posso falar com propriedade aqui. A gente está para o Brasil todo. Eu sou o primeiro a entregar o meu dízimo. E se faltar, eu tenho disposição para meter a mão no meu bolso e honrar os compromissos. Até porque eu sou fiador do aluguel, sou fiador de tudo aqui. Só alugaram isso porque a gente assinou um termo de compromisso. Ó, isso é igreja normal. Vocês pagam do salário de vocês? Paga. Meu compromisso é com Deus. Por isso que eu prego a palavra da verdade. Aqui ninguém é enganado. Ninguém. Ninguém vai ser enganado como ovelha, ninguém vai ser enganado como membro, ninguém vai ser enganado como dizimista. Aqui não tem engano. Agora, o pastor aqui fala a verdade. Doa a quem doer, incomode a quem incomodar. Ó, preguei hoje. Está tudo escrito aqui, ó. Pega esses versículos, interpretam eles só. Está tudo aqui, não tem nada de mim, não. Levanta assim o envelope. Entregou o Helenildo. Deus, muito obrigado. Porque o recado está dado, Senhor. Se o Senhor quiser mudar as estratégias, a obra é tua, a casa é tua. Ó Deus, as ovelhas são tuas. Tu conheces o coração daquele que pode dar e não tem dado. Tu conheces, ó Deus, aqueles que são egoístas.
os que são mercenários, aqueles que são apegados a bens materiais. O Senhor conhece a cada um aqui, Senhor. Portanto, eu entrego a cada um nas suas mãos. E glorifico ao teu nome, porque pela fé, se eles aqui não ajudarem as suas ovelhas, Deus, não ajudarem, o Senhor há de enviar alguém para ajudar para pagar as contas esse mês. Em nome de Jesus, te agradecemos e abençoamos aqueles que, de coração, Senhor, sincero e verdadeiro, abençoamos esses, aqueles que estão dando na pressão, na marra, eu entrego nas tuas mãos, para que a tua justiça seja feita. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode recolher.